Olá, tudo bem? Vamos agora juntos resolver uma sequência boa de questões da Sesgran Hill. É óbvio que você, por estar aqui, está se preparando para alguma prova, para algum concurso, e nós vamos juntos refletir aqueles pontos cruciais, aqueles pontos recorrentes e tentar localizar o necessário, aquilo que não pode faltar na sua preparação. Então nós vamos juntos iniciar agora a resolução de questões Sesgran Hill, língua portuguesa. Vamos lá. Se houver necessidade, você vai congelar a imagem, resolvê-la e em seguida você me acompanha no comentário. Tá legal? Uma questão de crase, uma questão que envolve então preposição a mais artigo a. Por coincidência, na segunda lacuna, em vez de analisar o artigo a, você terá aí um problema, um fato diferente, que não é o artigo a e sim o pronome demonstrativo aquele. Poderia ser o aquele, o aquela, o aquilo, respectivos plurais, aqueles, aquelas, não haveria nenhum problema, porque o fato que nós vamos analisar ocorre tanto com o masculino quanto com o feminino, tanto com o singular quanto com o plural. Só para nós observarmos, seria muito legal que você tivesse esse conjunto funcionando na sua memória. O número 1 e o número 2 trazem as noções mais abstratas, trazem aqueles conceitos fundamentais. Estudar crase é estudar preposição a e artigo feminino a, ou as. A origem da preposição é muito importante. Saber que ela vem por meio da regência, um verbo, um nome rege a preposição a, ou ela está na formação de uma locução, como a noite, a tarde, a deriva, a espreita, ok? É fundamental. Aqui eu diria que é a grande sacada para qualquer prova, é dominar a área proibida, tá bem? E quando o aluno fala, professor, eu não tenho nenhum material, não tenho nada, né? A gente sempre invoca, então, o nosso blog, a gente sempre cita o blog, pois é algo de fácil acesso, vários materiais. Então, aquilo que talvez você não tenha, está aqui, facilmente encontrável. Então, crase, né? Vem aqui nas categorias, vai ter várias informações sobre crase. Não deixe de ler a primeira lição de crase, tá bem? A primeira lição de crase é nada mais, nada menos que a área proibida de crase. Aqui você estuda, então, as 10 áreas proibidas de crase, várias alternativas para você analisar, e isso é óbvio, cria não só o estudante da língua portuguesa, cria também o candidato. Então você percebe que não dá para sair já jogando, tem que estudar as regras, tem que sair aí dominando aquilo que a gente chama de teoria. Dominar talvez seja uma palavra exagerada, mas tem que ter um pouco dessa fundamentação teórica. Sem a fundamentação teórica, fica muito complicado. E daí sim, é a hora do estudante se transformar em candidato, que é a hora em que ele bota a mão na massa e faz o que nós estamos fazendo aqui, resolvendo questões. Não é? Então, fundamental é você ter essas noções que acabam formando a base da crase, né? A área proibida, ela é sagrada, muito importante. Você também tem uma noção muito importante com o substantivo feminino no plural, porque para ocorrer o artigo, nós vamos ter que ter o substantivo. E esse substantivo estando no plural é uma análise, estando no singular é outra análise, sendo que o ponto crucial é o substantivo feminino singular. Aí que entram as trocas, entram as habilidades de trocas. E feito até o número 6, essa montagem essencial, fundamental da crase, é aí que você entra em lições bem focadas, bem localizadas, né? Aquelas situações que nós chamaríamos de especiais, como é o caso do aquele. O aquele é uma eventualidade, não é a rotina, não é o trivial. Então você deixa
para fazer um estudo posterior, né? A crase no aquele, aquele e aquilo, é como se fosse uma pós-graduação de crase. Então, estão vendo esse conjunto? Esse conjunto é que precisa habilmente formar a fundamentação da crase. Até o 6 não pode faltar na sua preparação. E a partir do 6 são estudos localizados, específicos, envolvendo um ou outro, né? Ora um problema é a preposição, ora um problema é o artigo, ou, como nós vamos ver aqui, o aquele, sem dúvida, uma situação especial. Tá bem? Então, voltando para a questãozinha, eu vou sair aqui de cena para não atrapalhar. Vou me colocar um pouquinho mais abaixo, só um instante. E aí vocês vão perceber que nós vamos, né, ter 3 lacunas muito educativas. Primeira lacuna, vamos lá. O texto faz alusão, o substantivo alusão, não é verbo, não é o verbo faz, é o substantivo alusão, então é a regência nominal. Muitos pensam que só a regência verbal, né, vai ter ali o fato da preposição a. Não, também o nome, portanto, regência nominal, exige preposição a. Quem faz alusão a algo, alguma coisa. Então o primeiro passo está dado. Alusão rege a preposição a. Daí na sequência nós temos invenções. Ah, professor, inúmeras. Inúmeras está dando qualidade. Né? O elemento nuclear ali é invenções. Substantivo, feminino, para crase, substantivo feminino é decisivo, não é uma possibilidade, é uma necessidade e está no plural. Por que eu chamo a atenção quando ele está no plural? Porque se ali houver o artigo, o S, que mostra a flexão, que mostra a concordância plural, vai estar dada aos olhos, né? Esse S, essa marcação, vai ficar visível aos olhos. Então perceba, se aqui, ao acaso, vamos pensar como hipótese, não como um fato, né, propício ali para as alternativas, mas imagine o seguinte, se aqui só houvesse o A, faz alusão a inúmeras invenções. Além de ser uma construção correta, imagine que esse A é só a preposição a. Porque se ali nós usássemos o artigo, você teria essa soma, né, da preposição a mais o artigo as. E essa soma aí geraria, né, a crase, a fusão dos dois as, e então nós teremos o fenômeno, né, da crase, da obrigatoriedade do acento grave, da junção de dois as. Professor, a primeira está correta? Estaria. Poderia estar entre as alternativas, mas não está. Então ali o correto é alusão, rege a preposição a, inúmeras invenções rejeitadas, veio com o artigo as, acento grave obrigatório. A gente nota nas alternativas que a presença do S é a presença do artigo, o artigo foi usado. Então, preposição mais o artigo as, acento grave obrigatório. Grau de convicção, 100%. Por isso que eu vou para as alternativas e posso, com muita convicção, excluir a letra D, excluir a letra E. Isso é muito, muito importante. Tá legal? É lógico que durante a prova você vai dando aquela espiadinha para conferir. Tá legal? Número 2. O velho Baldo não conseguiu adaptar-se a algo, adaptar-se a alguma coisa. Então nós temos aqui a obrigatoriedade da preposição a que o verbo adaptar-se exige. Aí vamos olhar para o progresso, né? O que o progresso está trazendo? Ah, professor, o progresso está trazendo o pronome demonstrativo aquele. E aí não há o que invocar no fundamental da crase, na parte conceitual. Ah, professor, progresso é masculino. Aí não adianta, porque estamos diante de uma situação especial. Aí você tem que ir lá, estudar, entender e não brigar, e não discutir. É entender que esse a do aquele, na história do português, aceita a fusão, aceita a sobreposição da preposição a. Então, o a, preposição, em vez de ficar do lado, se sobrepõe ao a do aquele, gerando então o fenômeno da crase. Acento grave obrigatório e inegociável.
Ah, professor, não brigue, é uma exceção. A crase em cima do aquele, aquela e aquilo, e seus plurais, é uma exceção. Então a gente começa a pôr essa informação num canto. Não que é para menosprezar, mas não é o trivial, não é a rotina, ok? Isso então nos traz já a alternativa correta, letra C, só pode ser ela, pela exclusão, já chegamos à alternativa correta. Agora, veja a última lacuna, né? A última lacuna traz ali, ele tinha a versão é um substantivo que exige a preposição a. É a versão a algo, a versão a alguma coisa. Dentro do plano teórico, você está aqui, ó, observando a regência. Nas 3 lacunas, houve nome ou verbo que exigiu a preposição a. Então, bacana a gente localizar que a percepção da preposição a não foi o problema. Não foi o problema. Então, ali, você tem a versão que exige a preposição a. Só que, ao analisar o gênero do substantivo, mecanismos, né, é masculino, mecanismos é macho. Então, a palavra macho é incompatível com a crase. Se ali fôssemos usar um artigo, seria o artigo masculino os. Mas o autor resolveu generalizar, não colocando o artigo. São mecanismos elétricos quaisquer. Mas estão percebendo? Se ali eu fosse usar o artigo, seria o artigo masculino aos mecanismos, pois mecanismos é macho. E antes de macho não tem como usar o artigo fêmea. Por isso, a crase, o conceito de crase, nesse lugar é impossível. O a que está ali é apenas a preposição a. Beleza? Então fizemos a questão número 1, uma questão que envolve crase e é fundamental, né, gente? Quando a gente estuda a crase começa a ir bem, eu garanto para vocês, muita coisa boa já está rolando na tua vida. Quando a crase funciona bem, muitas outras partes gramaticais também funcionarão. Então, eu diria assim, sabe, tem que estudar um monte de coisa, mas estude muito bem crase, porque a crase agrega muita informação gramatical, te fortalece para inúmeros outros capítulos. Legal? Vamos para número 2. Vamos lá. Número 2. Questão número 2 diz o seguinte: segundo o registro culto e formal da língua, há um erro de ortografia. Opa, erro de ortografia, né? Então a gente olha a letra A, já passa o olho, vê o porquê. Passa o olho na letra B, já está vendo o porquê. Então a conversa aqui gira ao redor dos porquês. Então é fundamental que você tenha essa tabelinha na memória, né? Lá no meu blog também existe um materialzinho de ortografia que se chama Decifrando os Porquês. Mas tá aqui, eu tenho que saber o sinônimo, olhar para o porquê e saber o que ele significa. A troca, ou seja, a observação do significado é que vai dar a convicção, vai dar a velocidade necessária. Se você souber a que classe ele pertence, ótimo. Ah, o porquê número 1 é uma conjunção. O porquê número 2 é um substantivo, ótimo. Isso só vai contribuir. Mas a troca, aquilo que está em azul, é que vai ser fundamental. Por quê? Olhem lá. Ah, não quero passar minha vida inteira só cumprindo ordens, sem nunca entender por quê. Então esse porquê, gente, ele está muito correto. Está muito correto. Esse porquê que está aí é o nosso porquê número 5. Tá bem? É o porquê número 5. É o porquê, por qual razão. Vejam como se encaixa ali perfeitamente. É o porquê, por qual razão. Ah, sem nunca entender por qual razão. E como está em fim de frase, ele obrigatoriamente vem acentuado. Tá bom? Ah, professor, não poderia usar o número 2? Poderia sim, desde que você fizesse algumas adaptações ali, né? Ali seria necessário que a frase assim estivesse, ó. Sem nunca entender o porquê. Aí sim estaria o número 2, né, que nós vamos colocar aqui correto. Sem nunca entender o porquê. Aí nesse caso, o porquê não é,
sem nunca entender o porquê. Teria que acrescentar o "o". E aí, quando você acrescenta alguma coisa, é óbvio que você está participando da prova, você já está inserindo coisas na prova, não é o nosso papel. Então, do jeito que estava na letra A, estava correto. Mas se tivesse dessa maneira, também estaria correto. Por quê, gente? Porque nós estaríamos usando o porquê número 2. Qual é o porquê número 2? O porquê substantivado, aquele porquê que nós normalmente usamos com artigo ou outro determinante e significa o motivo. Né? Então, sem nunca entender o porquê, sem nunca entender o motivo. As duas formas estariam corretas, mas nós estamos aqui para observar que do jeito que está ali na letra A, está correto. Né? Notem que nessa lacuna, se assim fosse uma questão de lacuna, haveria duas formas corretas. Na letra B, alguns constrangimentos porque venho passando. Então esse é o momento do erro, né? Se é um erro, esse aqui está errado. Notem que não cabe esse porquê junto. O que cabe ali é o porquê em duas palavras, ok? É o porquê em duas palavras, alguns constrangimentos. Porque venho passando. Quem vem passando por alguma coisa. Aqui nós estamos diante do porquê número 3. Professor, qual que é o porquê número 3? É o porquê pronome relativo. É o porquê que a gente troca por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Então aqui caberia alguns constrangimentos pelos quais venho passando. Se coube pelos quais, cabe o porquê número 3. Então na prova, letra B seria a alternativa a ser assinalada. Então nós vamos agora para as 3 seguintes, já sabendo que elas estão corretas. Mas qual é o porquê que está aí? Então aqui você tem o porquê número 1, o porquê que funciona como conjunção. Olha que legal, né? Então você tem aqui o porquê que equivale a pois. Vamos ler juntos? Olhem lá. Para mim, a realização profissional no momento presente é importante, pois implica melhoria de vida. Legal, né? A troca dando a convicção do que é. Isso facilita muito. Desse modo, eu poderei saber o motivo, ó que tranquilidade, hein, gente? O motivo pelo qual, tem o nosso porquê. Número 3, o porquê que conseguimos trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, o motivo pelo qual o sucesso de ontem não nos garante o de amanhã. É o pelo qual equivalente ao porquê. E por fim, um dia atingindo o meu objetivo, eu talvez possa lhe contar o porquê. Olha que legal, né? Notem que esse porquê é o porquê número 2, que nós já usamos aqui, ó. E é bacana entender que também caberia o porquê número 5 aqui. Tá legal? Da mesma forma que nós fizemos agora há pouco ali. Esse porquê corretíssimo, mas também caberia o porquê número 5. Um dia, atingindo o meu objetivo, eu talvez possa contar-lhe o motivo. Ok? Mas aqui também poderia ser contar-lhe por quê. Um dia, atingindo o meu objetivo, eu talvez possa contar-lhe por quê. Por quê? Ou seja, por qual razão. É o porquê número 5, o porquê por qual razão. Então, bacana vocês entenderem que ali caberia também a forma contar-lhe por quê. Professor, mas se é o número 5, você tem razão. Aí não pode faltar o acento circunflexo, pois ele ficaria ao fim da frase, né? É o porquê número 5. Qual que é o número 5, gente? É o porquê, por qual razão. Bem, caberia também corretamente na frase, né? Um dia, atingindo o meu objetivo, eu talvez possa contar-lhe por quê. Contar-lhe por qual razão, né?
Então notem que caberia as duas, significados diferentes, ortografias também diferentes. É aquilo que a gente pode imaginar como impossível ir para uma prova de língua portuguesa, uma prova de concurso público, sem os porquês na memória. E daí a pessoa fala, professor, quando é porquê da pergunta, porque isso aí é pré-histórico, né, gente? Pensar dessa maneira é pensar errando, é pensar indo para o erro, porque nós precisamos, ao porquê aqui, né? Nós precisamos ter os sinônimos. Depois dos sinônimos, aí você pode viajar na maionese, você pode fazer o que você quiser. Mas primeiro tem que ter a convicção das trocas. É assim que você tem a tranquilidade na prova. Ok? Vamos em frente? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte. E, às vezes, a única alternativa possível é... Então notem que nós temos um adjunto adverbial de tempo, às vezes. E como ele está intercalando, né, está entre o e a oração que esse e introduz, ele está deslocado corretamente com uma vírgula antes e uma vírgula depois. A banca vem e nos diz: a justificativa para o uso das vírgulas na passagem acima é a mesma que explica o seu uso na frase. Então aí é bacana a gente perceber por quê, gente. Notem que nós temos o deslocamento. A razão do uso da vírgula é a inversão. Isso ocorre na letra A, isso ocorre na letra C, a oração está deslocada. Aqui, na letra D, a conjunção está deslocada. E na letra E, o adjunto adverbial de tempo, durante a reunião, está deslocada. A letra B é aquela que traz uma oração adjetiva, tá bem? Então é a única que não está com a ideia do deslocamento. A presença dela aí não é um conceito de deslocamento. Agora o restante, né, tirando a B, todo o restante são elementos deslocados. Então você já percebeu que não dá para tocar a vida com esse conceito, né? O conceito do deslocamento. A banca queria de você mais precisão. Ou seja, o que estava deslocado? Um adjunto adverbial de tempo. É aí que você localiza, né, o detalhe da questão. Então a letra E é a alternativa correta, por quê? Porque o que está deslocado na letra E é o tal do adjunto adverbial de tempo. Na letra A, nós temos uma oração deslocada. Ela deveria estar no começo, né? Ele disse que é preciso. Então essa oração é uma oração intercalada. Na letra C, a oração temporal, quando resolveu agir, foi deslocada. Na letra D, é a conjunção conclusiva que foi deslocada. A única alternativa que traz adjunto adverbial deslocado está ali na letra E, ok? Então, por isso, na letra E, encontramos a alternativa correta. Notem que a questão foi além da razão do deslocamento, pediu a teoria gramatical. Então, eu tenho que estar, né, um olho aqui, outro lá, gente, um olho no peixe, outro no gato. Eu tenho que me abastecer. Quanto mais, né, abastecido eu chego na prova, mais eu aguento aquele deserto, aquela solidão, aquele sofrimento de ter que jogar tanta coisa naquele tempo tão curto, né? Ser tão decisivo. Mas é isso aí. É igual para todo mundo. Não é só você. Todo mundo está vivendo aquela mesma realidade. Legal? Vamos para número 4. Tá bem? Número 4. A colocação do pronome atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em, letra A, os clientes mais exigentes sempre comportaram-se bem diante das medidas favoráveis oferecidas pelos bancos, efetivando-se os pagamentos com moedas virtuais. Vamos à letra C. Os usuários constantes da internet não enganam-se a respeito. Letra D. É preciso observar que a população interessa-se pelas formas de aprendizagem. Letra E. Os turistas tinham organizado-se para viajar e aí você percebe uma coisa muito simples
e ao mesmo tempo importante. Você precisa de um conjunto de habilidades. E esse conjunto tem que fazer a leitura da cabeça da banca. Ou seja, como que a banca se regula, né, gente? Ela se baseia em 3 regras de colocação pronominal. Primeiro, não iniciar o período com o pronome átono. Não podemos usar me refiro, tem que usar refiro-me. 2, não colocar o pronome átono após o particípio ou após o futuro. Então, nós vamos ter ali exemplos, né, de erros e não, né, exatamente no futuro, mas no particípio. Então tem que aprender a identificar o particípio, aprender a identificar o futuro do presente, estudará, e o futuro do pretérito, estudaria, que é muito mais recorrente. Então o problema aí não é tanto a regra, e sim a nossa capacidade de identificar o que é o tal do particípio, o que é o verbo no futuro do presente e do pretérito. Beleza, gente? E por fim, ter as palavras atrativas na memória, palavras com sentido negativo, os pronomes relativos, as conjunções subordinativas, os advérbios sem vírgula, orações interrogativas, orações exclamativas, a expressão em mais gerúndio, em se fazendo, em se trabalhando. Então, principalmente, né, gente, advérbio sem vírgula, palavra com sentido negativo, pronome relativo, conjunção subordinativa. É esse conjunto que não pode te faltar jamais. Então, havendo palavra atrativa, é sempre um conceito de próclise, ou seja, aquele conceito de puxar o pronome, por isso atrai o pronome para antes do verbo. Outro dia um aluno me perguntou se tiver uma palavra atrativa antes e outra depois. Não tem depois, né? A palavra atrativa só existe antes do verbo, tá bem? Então, são 3 regrinhas, e com elas você consegue administrar. Por exemplo, por que a letra A está errada? Por que a letra A está errada? Ah, professor, o sempre, advérbio de tempo, puxa o pronome. Sempre se comportaram. A letra B, gente, é a alternativa correta. Estaria errada a letra B se o pronome ato não tivesse antes do verbo. Se efetivando os pagamentos. Aí sim o erro. Perfeita, a letra B está iniciando um período, não se iniciou com o pronome átono. Na prova, letra B, alternativa correta. Perfeito? Letra C, ó, o não aqui, ó. O não é o para-raio, né, das palavras atrativas, é o super bonder das palavras atrativas. Então, não se enganam, é obrigatório, tá bem? Quando você quiser matar um professor de português, basta você mandar uma mensagem para ele com não enganam-se assim, né? Falar, ah, professor, o que eu sei de português eu devo a você. E manda, né, uma bomba dessa, ah, você mata teu professor. É uma forma de vingança rápida, né? Não se faz jamais essa construção, né? Não se enganam, é a forma correta. Aqui, uma coisa interessante para você reforçar, notem que o que é ali uma conjunção subordinativa, portanto é atrativa, mas não está imediatamente, né, atrás do verbo. Não está ali já, né, atrás do verbo. Não tem problema. Pode estar distante. Né? Você está abrindo essa oração com a conjunção subordinativa, mesmo com certa distância, a atração continua. Olha que legal, está aí comprovado. Então, entre a D, que poderia ter gerado essa dúvida em você, e a B, que acabamos de ver, não há dúvida que a B ela é líquida, não há nenhum problema. Aqui, se há dúvida, vamos reforçar. A conjunção que é atrativa, puxa o pronome para antes do verbo, mesmo não estando imediatamente ao verbo. Está mais distante, mas a atração prossegue. Por isso que o correto seria observar que a população se interessa. E por fim, né, o que a gente chama atenção o tempo todo, que é o tal do particípio. Organizado é o particípio do verbo organizar. E após o particípio, erro crasso de colocação pronominal. Não podemos colocar. E o que é bacana, né? Isso é no globo chamado Terra, globo terrestre, né? Ah, professor, estou no Japão, estou na China, estou na África, estou na Europa, estou na América, qualquer lugar do mundo,
né? Não se coloca após o particípio, não se coloca após o futuro, seja o futuro do pretérito, seja o futuro do presente. Legal? Por isso, então, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos à última, vamos lá. Questãozinha número 5. A frase em que o verbo está empregado no mesmo tempo e modo que o verbo destacado em eu não quis detê-lo é... Gente, de forma muito breve eu vou dizer para vocês que eu vou para a minha memória e penso da seguinte maneira. O verbo querer. Se eu conjugar no presente, ficaria quero. Eu quero. Se eu conjugasse no pretérito perfeito do indicativo, ficaria eu quis. E se eu conjugasse no pretérito imperfeito do indicativo, ficaria eu queria. Ah, ó que legal. Porque as grandes confusões ocorrem nesses três tempos. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Exceto ali, né, na letra A, depois a gente vai ver na letra E. A letra A e a letra E são aqueles que eu tenho que ter mais controle, né? A briga vai se dar ali no miolo da questão. B, C ou D. Na letra A, percebam, nós temos aqui o fora. Fora, eu diria que é o mais escandaloso, né? É o pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Agora, lá na letra E, é o momento de tranquilidade também, porque nós temos o futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Seriam os dois momentos mais líquidos, mais tranquilos, a exclusão teria que funcionar. Agora, entre B, C e D, a resposta da C já está dada. Ali nós temos o pretérito imperfeito do indicativo. Queria, tá bem? Então a briga está entre soube e posso, sendo que posso é o presente, tá bem? É o presente do indicativo e a alternativa correta, por fim, é pretérito perfeito, soube, letra B, alternativa correta. Professor, como que eu faço? Pegue exatamente o que eu fiz aqui, ó, pegue, coloca aqui e, ó, em vez do verbo querer, o verbo saber. Eu sei, eu soube, eu sabia. Vai brincando. É dessa maneira que a sua memória vai articulando esses elementos. Ó o verbo querer, ó. Ó, o verbo querer nós já fizemos lá em cima, né? Ó o verbo poder, ó. Eu posso, presente indicativo. Eu pude. Eu pude. Se fosse pude ali seria correto, mas não é. E eu podia. Olha que legal. Tá bem? O verbo tentar. Eu tento, tentei, tentava. Então, o verbo ir, só para a gente colocar aqui, ó. Eu vou. Eu fui. Eu ia. E no mais que perfeito, eu fora. Você localizando dessa maneira que nós estamos fazendo, é meio lúdico até, né? É gostoso. E é óbvio que você começa com esses três, porque são os três que mais confusão nós fazemos, ok? Então, neste bloco, resolvemos 5 questõezinhas, naquela dinâmica que você sabe, a gente vai um pouco para a teoria, volta para a prática, é assim que você tem que fazer, né, o estudo render, porque não dá para estudar tudo, mas estude muito bem a recorrência, a reincidência. Você fala, nossa, professor, na Sesgran-Rio sempre cai questão de colocação pronominal, então verticaliza. Fica com isso até o dia da prova, se torne não amador, profissional de temas que têm alta incidência. Legal? Então nós nos encontramos no segundo bloco, na sequência, na outra gravação. Tá bem? Então um grande abraço e até lá.